Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes do direito administrativo brasileiro, a improbidade administrativa. Esse é um conceito essencial para a gente entender a responsabilidade de quem trabalha na gestão pública. E olha, o cenário mudou, e mudou muito, com a reforma de 2021. Por isso a gente vai desmontar e analisar toda essa arquitetura jurídica, desde a base até os pontos mais polêmicos que estão dando o que falar. Para que o nosso papo flua bem e todo mundo consiga acompanhar o raciocínio, a gente montou um roteiro bem claro. Primeiro, vamos direto nos fundamentos, para entender o que é de fato a improbidade. Depois, a gente olha para quem são os atores dessa história e qual a intenção que a lei exige. Na sequência, vamos detalhar os tipos de atos ímprobos, analisar as penas e como funciona o processo. E, para fechar com chave de ouro, vamos discutir as grandes novidades, os acordos e as novas regras de prescrição. Vamos lá? Bom, para começar, de onde vem essa ideia de improbidade? Não é uma invenção de uma lei qualquer, não. A raiz de tudo está lá na nossa Constituição Federal. É ela que diz, com todas as letras, que os administradores públicos têm o dever de agir com honestidade. E a coisa é séria, viu? A própria Constituição já deixa claro que as consequências são pesadas. Ela fala em suspender direitos políticos, perder o cargo, são sanções gravíssimas. A famosa lei de improbidade, que foi reformada, ela existe justamente para dizer o como. Como, quando e para quem essas punições todas vão ser aplicadas. Ok, então vamos definir a improbidade. Pensa nela como um ato ilícito, mas um ato ilícito qualificado. Ele tem que ser praticado por um agente público ou por um terceiro junto com ele, sempre com dolo, ou seja, com intenção. E esse ato tem que gerar um de três resultados. Ou alguém enriquece ilicitamente, ou causa um prejuízo direto ao cofre público, ou então fere os princípios da administração. E aqui vai um ponto crucial, que causa muita confusão. Atenção, improbidade não é sinônimo de ilegalidade. Não é todo ato ilegal que é um ato de improbidade. A lei exige um algo a mais, sabe? É preciso ter uma desonestidade clara, uma má-fé. Aquele erro de gestão ou até uma incompetência, se não tiver a intenção de cometer o ato ilícito, não é improbidade. Certo. Agora que a gente já tem a base, vamos focar nas pessoas. Quem são os envolvidos? Quer dizer, quem pode cometer um ato de improbidade e quem é a vítima disso tudo? E, talvez o ponto mais importante da nova lei, qual é exatamente a intenção que precisa ser provada para ter uma condenação? A lei separa isso em dois polos bem definidos. De um lado, o sujeito ativo, que é quem pratica o ato, o agente público ou o particular que entra no esquema. Do outro lado, o sujeito passivo, que é a vítima, ou seja, a entidade pública, que pode ser da administração direta e indireta ou até mesmo uma entidade privada, desde que ela gerencie dinheiro público. E quando a gente fala em sujeito ativo, o leque é bem amplo. Não estamos falando só de servidor concursado, não. Entram aí agentes políticos, como prefeitos e governadores, entram particulares que colaboram com o poder público, tipo estagiários e donos de cartório, e um ponto fundamental, qualquer pessoa, física ou jurídica, que participe do ato junto com um agente público. Sozinho, um particular não comete improbidade. Ele precisa estar em conluio com alguém de dentro. E chegamos numa das mudanças mais debatidas da reforma. Presta atenção, a improbidade por culpa não existe mais. Acabou. Para alguém ser condenado agora, é preciso provar o tal do dolo específico. E o que é isso? É a vontade livre e consciente de fazer o ato ilegal para conseguir um benefício indevido. Não basta querer fazer o ato, tem que querer o resultado proibido. Isso, na prática, tornou o trabalho da acusação bem mais difícil. Muito bem, já entendemos quem pratica e com que intenção. Mas quais são os atos em si? A lei é bem organizada e divide tudo em três grandes categorias, cada uma com um nível de gravidade diferente. A estrutura é essa aqui, os atos do artigo 9º, que falam de enriquecimento ilícito, e os do artigo 10, sobre o prejuízo ao erário, têm uma lista de exemplos. Isso quer dizer que outras condutas, mesmo que não estejam inscritas ali, podem ser enquadradas. A grande virada de chave está no artigo 11, que trata da violação de princípios. A lista dele agora é taxativa, ou seja, fechada. Se a conduta não for exatamente uma daquelas descritas ali, simplesmente não há improbidade por violação de princípios. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar mais claro. Imagina alguém que frustra uma licitação. Se essa manobra causar um prejuízo financeiro comprovado, um rombo nos cofres públicos, a gente está falando do artigo 10.
Agora, se a ação só feriu a competição justa e imparcialidade, mas não dá para provar um dano financeiro, aí a conduta se encaixa no artigo 11. O foco de cada artigo é diferente, entende? Ok, entendemos os atos. E as consequências? O que acontece com a pessoa que é condenada por improbidade? E como é o caminho de uma ação judicial dessas, do início ao fim? Vamos ver isso agora. As penas mudam muito dependendo da gravidade. Para enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, as sanções são as mais duras. Tem perda da função pública, suspensão de direitos políticos por até 14 anos. Já para violação de princípios, do artigo 11, a nova lei foi bem mais branda. Olha só que diferença. Não existe mais perda da função nem dos direitos políticos. A punição ficou restrita à multa e à proibição de contratar com o poder público. O processo tem um passo a passo bem definido. Tudo começa com a petição inicial. E aqui já tem uma novidade. Agora, não só o Ministério Público pode entrar com a ação, mas a própria entidade que foi lesada também pode. Depois disso, o réu é chamado para se defender. Aí o juiz faz uma primeira análise e decide se recebe ou não a ação. Se receber, o processo segue para a fase de produção de provas. E aqui tem uma garantia fundamental, um pilar da segurança jurídica. Nenhuma punição, seja perda do cargo, a multa, nada pode ser executado antes que a decisão se torne definitiva, o que a gente chama de trânsito em julgado, ou seja, só depois que não couber mais nenhum recurso. Para fechar, vamos aos temas mais quentes e que geraram mais debates. A reforma trouxe inovações gigantescas sobre a possibilidade de fazer acordos para encerrar o processo. E, além disso, mudou completamente as regras da prescrição, que é o prazo que o Estado tem para processar e punir o agente. A lei agora prevê expressamente o acordo de não persecução civil, mas não é de qualquer jeito. Para esse acordo ser válido, tem algumas condições bem rígidas. Tem que ter o ressarcimento completo do dano e a devolução de toda e qualquer vantagem indevida. Além disso, o Ministério Público precisa aprovar e, no final, um juiz tem que homologar. É uma porta aberta para a solução consensual. A contagem do prazo da prescrição ficou mais interessante, digamos assim. A suspensão é como apertar o pause. O prazo congela por um tempo e depois continua de onde parou. Já a interrupção é um reset, zera o cronômetro. Só que tem um detalhe, quando ele recomeça é pela metade do tempo original, ou seja, 4 anos. E se o processo não acabar nesse novo período, ocorre a chamada prescrição intercorrente, que é basicamente a perda do direito de punir pela demora da própria justiça. Mas afinal, qual é o prazo inicial para tudo isso? A nova lei simplificou. Agora, o prazo é um só, 8 anos. O Estado tem 8 anos, contados do dia em que o fato aconteceu, para entrar com a ação. Isso acabou com aquela confusão de antes que tinha vários prazos diferentes dependendo da situação. Mas cuidado, tem uma exceção muito importante, que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse prazo de 8 anos vale para aplicar as punições, como a multa ou a perda dos direitos políticos. Agora, a obrigação de devolver o dinheiro desviado, o ressarcimento do dano, essa não prescreve nunca. O Estado pode ir atrás desse dinheiro a qualquer tempo. E a gente termina com a pergunta que está no centro de todo esse debate. Com regras mais duras para uma condenação e prazos mais claros, a reforma deu mais segurança jurídica para o bom gestor, para evitar o tal do apagão das canetas? Ou será que, por outro lado, essas mudanças acabaram criando brechas que dificultam o combate à corrupção? É uma questão complexa, e as respostas, na verdade, a gente só vai ver na prática, no dia a dia dos tribunais.